Olá, olá, todo mundo de volta. Tem alguém comigo? O Jonatas está aí. O Jonatas, só ele está com a câmera ligada. Aí eu fico, você ri, você conversa. Estamos só nós dois, Jonatas. Você é de que órgão, Jonatas? Estou te escutando bem, Milene. Ah, tá. Milene. Todo mundo tá me ouvindo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Quer ver? Pessoal, quem puder, liga a câmera aí, só para eu ver a carinha de vocês rapidinho. Não tem problema se tiver de pijama, não. Tô vendo ali Tatiane, cheia das pulseiras. Adoro! Adoro! Eu tô no trabalho, por isso que eu não liguei a câmera. A Tiane tá cheia do ouro. Ixalá! Quer ver, ó, o Wesley, o Thiago, tá ele e uma colega, a Andressa, toda elegante ali, gente. Onde você trabalha? Deve estar ganhando bem. Tá bonita. Jéssica, ele também toda elegante. Gente, obrigada para quem está ligando a câmera. Eu gosto de ver o rostinho de vocês. Ó, Lude, tudo bom, Lude? Eu gosto de ver o rostinho de vocês. Tem câmera, voltamos. Não consigo ligar a câmera, não tem no PC. Estou aqui, voltamos, beleza. É bom ver o rostinho de vocês, saber com quem eu estou conversando. Porque, assim, gente, eu sou do povo. Vocês já perceberam isso, né? Geralmente vocês fazem curso, o professor geralmente é sério, né? Aquela coisa. Eu não sou, né? Eu sou do povo, eu gosto de conversar, sério. Eu gosto de ouvir, adoro. Gente, pode abrir o coração comigo, tá? Eu brinco que curso de pesquisa de preços é um pouco de terapia. Carlos está no lugar do Alberione, Carlos. Isso. Tem o café aí, ó. Tem a sanduicheira ali atrás do Carlos. Tá vendo? Trabalhar de casa. Tem 4 aí, ó. Oh, meu Deus, é muito amiguinho junto. Eu gosto de ver o rostinho de vocês. Gente, hoje eu tô vendo que vocês estão falando menos. Por favor, podem interagir, tragam as experiências de vocês, tá? Quando a gente está falando e ninguém pergunta, das duas, uma. Ou tá todo mundo entendendo tudo, ou o pessoal não está entendendo nada. E aí, vamos fazer um momento aqui do Fala que eu te escuto. Vocês estão entendendo? Está ficando claro? Vocês estão conseguindo entender? Se não quiser ligar... Se puder, liga o microfone, fala comigo. Eu sou carente, gente. Conversa comigo. Tatiane. Mas fica muita falação, pô. Oi? Dá muita divergência, fica muito complexo. Vai dar um monte de épocas, todo mundo a microfone ao mesmo tempo. Ah, entendi. Vocês Tem que levantar a mãozinha. Levanta a mãozinha. Tipo sala de aula antiga. Você levanta, tia! Oi, tia! Tô aqui, ó. Mas vocês sabem que a gente vai ficando tão treinado. Meu filho, esses dias aqui em casa, a gente estava na sala e ele levantou a mão. Eu falei, que foi? Ele, mãe, eu vou no banheiro rapidinho. Eu falei, que isso, filho? Você tá em casa. É porque nós estávamos conversando e o bichinho tá treinado. Gente, mas de verdade, quem puder, coloca aqui então no chat, se não quiser ligar a câmera, não estão entendendo? Está sendo válido? Essas orientações práticas que eu estou tentando dar para vocês, elas estão fazendo sentido para a realidade de vocês? Sim ou não? Estão? Para mim está sendo válido demais. Está agregando muito. Eu quero todas as planilhas da senhora. Sim, por favor, claro. Vou mandar para vocês. Parece que você pegou a prefeitura de Peruíbe aqui com os exemplos. Bem taxativo. Parece que você está aqui com a gente na lida. Assim, meu Deus, ela está sabendo de tudo. Eu acho que ela te visitou, Jonatas. Oi? Eu acho que ela te visitou. Eu tô achando também. Seria maravilhoso, por sinal. Isso, me convida. Gente, eu só faço assim, me chama que eu vou. Tá convidadíssimo, então. Aqui tem praia também, se aproveita o litoral aqui, que é maravilhoso. Ô, gente, fala isso pra mim, não. Quando você vier em Brasília, passa aqui no Venâncio 2000, quarto andar. Sério? Eu tô achando que eu vou ir dia 20. É só vir no quarto andar aqui do Venâncio. Ó, e é engraçado que eu fico brincando assim, eu tenho 0 formalidades. E aí vamos bater um papo aqui. Esses dias, obrigada, viu? Vou para Minas.
Gente, eu vou para Minas, deixa eu contar para vocês. Que dia que eu vou? Dia 21. Vou comer pão de queijo. A minha irmã mora em Uberlândia. Lá. Eu vou dia 15, eu sou de Minas. Ah, que cidade? Ponte Nova. Olha, eu tô indo para Uberlândia no dia 21. Eita, Salvador. Menina, você sabe que eu não tenho experiência muito boa com Salvador, não. Não vou contar aqui para não ocupar o tempo, mas eu fiquei muito traumatizada com Salvador. Tá? Mas, pois é, eu vou a Uberlândia, passar vou passar uns dias aí com a minha irmã. Minha irmã vai se casar, tá fazendo essa besteira, mas a gente apoia, porque a gente ama. É verdade. Aí eu vou dar uma força. Vai tomar um café fresquinho com pão de queijo. É nóis, adoro. Pois é, e assim, esses dias eu estava conversando com o pessoal de Minas, eu confesso que eu não sei a cidade, acho que é Belo Horizonte, de um órgão que elas queriam um curso, e aí como eu sou muito dada, eu já falei assim, gente, já vou marcar um dia, eu vou ajudar vocês, bora fazer a regulamentação vai bater a porta, bateu. E aí eu falei assim, vamos conversar, eu vou ajudar vocês a fazer a normatização da pesquisa de preços de vocês aí, vamos reunir aqui, porque gente, eu sei o que eu já passei, sabe? Todo mundo vê hoje as pingas que eu tomo, mas os tombos que eu já levei, ninguém vê. E aí o caminho que nós trilhamos ali dentro, e eu digo nós porque o trabalho do tribunal ele não foi feito só por mim, é um trabalho de equipe, uma equipe, na verdade, fantástica. E aí a gente trilhou um caminho bastante difícil, sabe? Que a gente foi definindo as coisas. Então, tudo isso que eu passo para vocês hoje, essas dicas, gente, é resultado dos tombos que eu levei, que eu fiz diferente, a gente falou, não, vamos fazer assim, aí a gente foi vendo que foi dando certo, sabe? Então, sou da equipe de CS, quando quiser, só me gritar. Professor, tudo bem? Ah, sim, o William está aqui conosco, ele vai apresentar o banco de preços para a gente. Já, viu, William? Vou parar de falar para deixar o William fazer a parte dele. Mas aproveitando que eu estou vendo vocês aqui, eu vou falar rapidinho, em vez de colocar o slide, eu vou falar aqui para vocês rapidinho de contratação direta, porque eu sei que principalmente vocês de município, o pessoal de órgão menor, faz muita aquisição por dispensa de licitação, né? Então, em vez de compartilhar o slide, eu estou vendo o rostinho de vocês e vou falar aqui rapidinho algumas dicas práticas, tá, gente? Para vocês, para dispensa de licitação. Então, olha só. Entendam o seguinte, dispensa de licitação, a gente fica um pouco mais desguarnecido de segurança jurídica, né? Muitas vezes a gente pede proposta, liga para a empresa, combina ali o que vai acontecer, e muitas vezes a empresa não atende o prazo que a gente pediu, não entrega o objeto conforme estipulado, né? Como a gente faz de forma mais informal, a gente fica meio desguarnecido, né? E aí, o que a gente passou a fazer lá no tribunal e que tem funcionado muito, principalmente no que se refere à segurança jurídica de dispensa de licitação, tá? O que a gente fez? A gente criou um formulário lá, pessoal, que chama assim, ó, Formulário de Ciência da Contratação Direta. O que é? É um documento que a gente fez no Word, que se assemelha a porque aí o que eu faço? Quando eu quero pedir proposta de preços para dispensa de licitação, eu peço nesse formulário. Por quê? Nesse formulário eu vou colocar o espaço para que ela preencha com os dados dela, dica de ouro, tá? Eu posso até mandar para as meninas e elas colocam para vocês também esse formulário. Aí o que acontece? Espaço para colocar os dados da empresa, CNPJ, responsável pela proposta, etc, etc, etc. Posteriormente, vem obrigações a contratar. Quer dizer, perdão, especificação do objeto. Então, ali vai vir, na dispensa, no meu formulário eu já falo, olha, aquisição de aparelho de ar-condicionado, 12.000 BTUs, tecnologia inverter, tensão 220, tarará, tarará, tarará. Prazo de entrega. O objeto deverá ser entregue em até 15 dias úteis, no endereço tal, de hora tal, a data tal, prazo de garantia de 12 meses, obrigações a contratar. Aí vem, obrigações a contratar. A gente faz um mini contrato, entende? Por quê? Esse formulário de ciência da contratação direta, ali eu coloco, e detalhe, e aí eu coloco, inclusive, cláusulas de penalidade. Olha, aí eu pego, né, a lei que se aplica a vocês em relação à questão de penalidades, e, por exemplo, lá no tribunal a gente normatizou internamente, a gente tem inclusive uma portaria de aplicação de penalidades, tá?
Então, a gente coloca lá, olha, no caso de atraso de entrega vai ter multa disso, X, Y, Z. Pá, tudo. Aí, no final, tá assim, declaro ciência dos termos e condições da contratação direta, tal, 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 e a empresa assina. Por quê? Esse documento vira lei entre as partes, entende? Então, é uma dispensa de licitação, ele vai apresentar a proposta para você já naquele formulário e aí te dá segurança jurídica. Por quê? Porque quando ele assina essa ciência, ele está dando ciência, dizendo para você, olha, eu estou ciente de que eu vou te fornecer isso, ou vou prestar tal serviço, com essas e essas condições, e se eu não cumprir, eu estou ciente, inclusive, das possíveis penalidades. Tá? Então, é uma boa prática que a gente utiliza lá no tribunal e tem nos auxiliado muito. Por quê? Vou dar um exemplo, aí eu vou falar das pingas dos tombos que a gente levou. Nós tínhamos a necessidade de fazer uma contratação para fornecimento de placas, sabe essas placas comemorativas? Tipo, vai alguém lá no seu órgão e vai receber uma premiação, sei lá. Essas placas comemorativas, né? O tribunal tem muito disso, recebem desembargadores de outros tribunais, etc. e tal. E aí a gente ia ter um evento que precisava dessas placas para entregar para esses convidados. E aí, um outro detalhe. Eu precisava fazer uma dispensa de licitação, né, por conta do valor. Eu precisei fazer por análise de proposta, por quê? Porque eu precisava que me fossem, que a empresa que fosse me fornecer as placas fossem ali de Brasília, porque eu preciso, o tempo para que elas me entregassem que a empresa me entregasse essa placa era curto. Então, eu precisava, na verdade, era um contrato que seria fornecimento sob demanda, e quando eu informasse para a empresa da necessidade da minha placa, ela tinha, acho que 3 ou 5 dias só para me entregar essa placa. Então, eu tinha que contratar uma empresa de Brasília mesmo. E aí, lá no tribunal, como que a gente faz? Formulário de contratação direta. Aí, o que a unidade fez? Ela pagou, pegou o nosso formulário, ele é padrão, mas cada unidade pega ele e ajusta conforme a sua necessidade, né? Ela pode editar o formulário. Só que aí ela excluiu toda a parte de penalidades. Acho que ela julgou desnecessário. Ok, fechei com a empresa, tinha um evento próximo, então eu precisava que essa contratação ocorresse. Quando foi para assinar o contrato, a empresa falou, não quero assinar mais o contrato. Não tem interesse, sei lá o quê. Aí a unidade veio atrás de mim, falei, ai de Deus, a empresa não quis assinar o contrato, atrapalhou tudo, o evento vai acontecer, eu não vou ter a placa, eu posso penalizá-la? Eu falei, não. Você não tinha nada. No documento que ela assinou para você, não tinha nenhuma penalidade. Juridicamente, você está desguarnecida. Então, pessoal, tenham cuidado, tá? Uma outra orientação. A gente faz muita contratação direta, por exemplo, banco de preço. Você vai fazer contratação direta e você paga de uma vez por uma assinatura por 12 meses, não é isso? Eu pago, por exemplo, um exemplo. Eu vou pagar R$10.000 por 12 meses de assinatura, só que eu pago adiantado. E aí, se, sei lá, daqui 6 meses o banco de preços para de funcionar, eu já paguei para aquele serviço. Aí, o que a gente fez no nosso formulário de contratação direta? Esse formulário, ele substitui, por exemplo, um contrato, porque contratações de baixo vulto, de entrega imediata, a gente faz por nota de empenho, a gente não faz contrato, né? Então, aí o que a gente fez? Colocou uma cláusula dentro desse formulário de contratação direta, no caso de descumprimentos ou suspensão do fornecimento de assinatura, por exemplo, no caso de pagamento antecipado. Então, lá a gente fala, olha, caso o pagamento, caso ocorra a suspensão do serviço, aí a gente faz o cálculo proporcional. Então, eu pego, por exemplo, 12.000 dividido por 12, então, por cada mês de suspensão do serviço, será cobrado a multa, né, sei lá, de R$1.000 da empresa. Tá? Então, isso tudo está no formulário de contratação direta. Isso nos auxilia muito no caso da contratação, principalmente quando é nota de empenho, né? Porque aí a gente não vai ter um contrato posterior que possa nos resguardar em algumas questões. Tá? Então, uma sugestão que eu dou para vocês para os casos de dispensa de licitação. Eu vou
minimizar vocês aqui. Vou voltar aqui o compartilhamento da tela. Os materiais serão disponibilizados. Quero esse material, que eu puder mandar, eu mando. Chapada Diamantina, uma delícia. Só aprende na prática. Gente, eu falo isso muito para os meus filhos. A gente aprende quando erra. E quando o filho tem, eu ainda falo assim, igual minha mãe falava para mim. Quem tem filho já deve ter falado isso. A gente aprende ou pelo amor ou pela dor. A mãe ensina com amor. A vida vai te ensinar pela dor, né? E a gente que cumpre a lei, a gente está tentando aprender pelo amor. Agora, aquele que não cumpre vai aprender pela dor, né? Então, a gente tem que tentar ter cuidado. Vocês devem falar assim, coitado desses meninos seus, você é enjoada demais. Falar demais. Professora, posso tirar uma dúvida, por favor? Estamos aqui para isso. Fala, Andressa. É com relação à dispensa eletrônica, aquele inciso, aquele parágrafo, na verdade, da IN 65, que fala sobre a possibilidade de estimativa de preço de modo concomitante à seleção da proposta, né, que a senhora comentou. Sim. A dúvida é, nesse caso, basta a gente fazer uma solicitação, por exemplo, por e-mail para alguns fornecedores para ter uma ideia de estimativa de preço? Não preciso contemplar a cesta de preços. Não. Na verdade, você vai ter que fazer uma pesquisa simples para você ter uma noção do valor, né? Até mesmo porque você tem que definir seu valor. Você tem que, por exemplo, fechar no seu orçamento aquele valor, você tem que ter uma noção de quanto que você vai gastar para aquilo. E é claro, você tem que fazer a pesquisa de preço para, de fato, saber que aquilo se enquadra em dispensa de licitação em razão do valor. Mas aí, nesse caso, você não precisa, né, definir uma estimativa para a sua contratação, né? E você vai contratar aquele ali que apresentar para você o menor preço na hora do sistema mesmo, né? Que eles apresentam o valor ali. Eu estou até pensando aqui se a gente poderia utilizar o termo certame, né? Mas vamos usar o termo certame, né? Na hora do certame, né? E aí você não se vincularia ao valor, você não definiria um valor máximo que você aceitaria, né? Ali no momento da disputa. Isso. Aí, no caso, a gente nem precisa divulgar um valor estimado, né? Nesse tipo de, digamos, procedimento. Isso. Então, isso também não tem a ver com orçamento sigiloso, né? Não é caso de orçamento sigiloso, é mais a questão do próprio procedimento. Eu entendo que não se aplica a questão de orçamento sigiloso, porque a própria legislação permite que você faça a seleção da proposta no momento do certame, né? Entendi. Diferente da licitação, que você tem que ter o valor estimado, né? Embora você não divulgue, você sabe, porque você não vai poder adquirir com um valor acima daquele. Certo. Tá ótimo. Obrigada. Nada, Mori. Vamos falar um pouquinho agora de inexigibilidade. William, vou correr aqui para a gente entrar na parte da análise crítica. No caso de inexigibilidade, é imprescindível que se demonstre que o item é único e que atende à necessidade do solicitante. Pessoal, é muito importante, caso você vá fazer uma contratação por inexigibilidade, que você, de fato, faça toda a aferição necessária para comprovar aquela exclusividade. Por exemplo, eu quero contratar a manutenção de um determinado equipamento e essa empresa no Brasil ela é exclusiva, é só ela que pode fazer a manutenção de determinado equipamento. Então, vou contratá-la por meio de inexigibilidade. Como que ela vai demonstrar para você a inexigibilidade? Ela vai te apresentar uma certidão de exclusividade. É obrigação do agente público aferir se aquela certidão é válida, tá? Tem uma súmula do TCU, salvo engano, é a 255, que fala que é obrigação do agente público verificar a autenticidade de certidão de exclusividade. Por quê? Já aconteceu lá no tribunal, era a manutenção de umas esteiras que uma empresa, nós tínhamos um contrato, né? Nós firmamos um contrato prorrogável por até 5 anos de manutenção dessas esteiras com a empresa X. Beleza, 5 anos de contrato.
Findando este contrato, houve a necessidade de renovar, realizar uma nova contratação, já que o nosso contrato estava finalizando a possibilidade de prorrogação. Então, tínhamos que fazer uma nova contratação para manutenção dessas esteiras. Aí, a empresa foi e apresentou novamente a certidão de exclusividade, e aí o processo começou a correr, contratação novamente, né, por inexigibilidade. Quando chegou lá no nosso setor, em contratações acima de R$300 mil, compete à minha unidade fazer a ampliação da pesquisa de preços, né? E aí, a gente faz a ampliação da pesquisa de preços, no caso de inexigibilidade, tá? E é uma outra dica que eu dou para vocês, quando você for fazer pesquisa de preços para inexigibilidade, não faça pesquisa só usando o nome da empresa, faça pesquisa usando o objeto. Porque, nesse caso em específico, quando nós fomos fazer a pesquisa pelo objeto, foi possível verificar uma outra empresa que fazia a manutenção daquele mesmo equipamento. Então, a gente localizou uma licitação para a manutenção daquele equipamento. Quando nós fomos diligenciar, nós descobrimos que, numa data próxima àquela, a empresa tinha perdido a exclusividade, né? Então, ela tentou nos ludibriar, ela tentou nos enrolar ali, para tentar manter mais um contrato por 5 anos. Então, na nossa pesquisa de ampliação, a gente descobriu que não era mais exclusividade, né? Então, graças a Deus, obrigado, Senhor, a gente conseguiu, não cometer essa falha. Aí a gente voltou, refez pesquisa e prosseguiu com a contratação por meio de processo licitatório normal, tá? Então, vamos supor, você vai contratar uma empresa, a assinatura de uma revista, por exemplo, lá no tribunal a gente faz muita assinatura de revista jurídica, e algumas delas por inexigibilidade. Aí a empresa apresenta para a gente a certidão de exclusividade. E aí, no nosso normativo de pesquisa de preços, tem a obrigatoriedade de, quando a unidade instruir o processo, ela tem que mandar junto com a certidão, a unidade tem que entrar em contato com a entidade que emitiu aquela certidão, por exemplo, para aquela revista, e verificar a autenticidade dela, tá? Então, tomem sempre esse cuidado. Para justificar o valor da contratação, no caso de contratação direta por inexigibilidade, em razão da inviabilidade, os preços que justificam a contratação devem ser obtidos com base nos valores praticados pela empresa ou profissional. Ou seja, você compara ele com ele mesmo, tá, gente? Pesquisa para inexigibilidade, salvo a exceção que eu citei para vocês, do profissional que às vezes não tem outros comprovantes de preço, você compara sempre ele com ele mesmo. Deve-se anexar ao processo, a fim de comprovar o valor ofertado, documentos de contratações correlatas emitidos no período de até 1 ano anterior à data da pesquisa, ou tabela de preços vigentes divulgados pela futura contratada em sítios eletrônicos. Como eu falei para você, eu vou contratar um curso da negócios públicos. Tem o preço divulgado na internet do curso? Tem. Então, aquele preço serve, sim, como demonstração, né, da razoabilidade daquele preço, no caso dessa inexigibilidade. Ah, Milene, a lei fala para mim em pesquisa de preços com prazo de até 1 ano, né? Mas o Jonatas vai dar um curso aqui para mim e ele só tem preços de 1 ano e meio atrás. Como é que faz? Gente, tem hora que a gente tem que ir para a exceção, né? Lembra? O meu objetivo não é atender a lei pura e simplesmente, né? No estrito. Tem hora que a gente tem que ir para a exceção. Olha, em que pese a lei falar que o prazo é de 1 ano, eu quero contratar o Jonatas, eu só posso comparar ele com ele mesmo. Se ele tem de 1 ano e meio, eu entendo plenamente razoável que eu aceite. Falo, olha, excepcionalmente, né, tendo em vista não haver outros preços com data recente, né, vou considerar esse preço para fins de compatibilidade do preço que ele está me cobrando. Tá? Então, tem hora que a gente tem que ir para a exceção. Lembra que eu falei? É só você fazer chorar. Escreve, faz aquela pessoa que vai ler seu processo chorar, derramar lágrimas, então está tudo certo. O importante é que você comprove. Um outro exemplo que eu posso dar para vocês, para comprovação de preço de profissional, é tabela de piso salarial de conselhos regionais. Por exemplo, eu quero contratar uma psicóloga que nunca, para consultoria, mas ela nunca trabalhou nesse ramo. Aí eu posso ver quanto que o conselho dela
né, coloca como piso para serviços de consultoria. Quanto que está lá no conselho a tabela deles pela hora de consultoria? Ah, lá está 300, ela está me cobrando 290, então está de acordo. É uma forma de demonstrar a razoabilidade desse preço. Deixa eu ver se aqui está falando alguma coisa diferente do que eu já disse. Comparar o cobrado por outras contratações. Ah, já falei, né? Você poder utilizar outras contratações de profissional com a mesma titularidade. Aí eu trouxe para vocês, ó, a súmula que eu falei, ó. É dever do agente público responsável pela contratação a adoção das providências necessárias para confirmar a veracidade da documentação comprobatória na condição de exclusividade. Pessoal, dica: como a gente nem sempre faz muitos amigos no nosso órgão, e às vezes a gente tem que devolver o processo para que a outra unidade faça algum tipo de ajuste, sugiro que vocês tenham um banco de dados com esses acórdãos guardados, sabe? Às vezes, um exemplo, alguém mandou para você um processo por inexigibilidade, mas não juntou nenhum documento comprovando essa inexigibilidade. Quando você for devolver, fala, conforme acórdão tal do TCU, a orientação no sentido disso, corroborado pelo que fala o artigo tal, da lei tal, inciso tal, sabe? Faz essa fundamentação, que é mais fácil fazer chorar, quando você fundamenta, sabe? Tá? Porque senão a pessoa vai ficar te devolvendo e fala assim, por que você está querendo? Aí ela fala assim, poxa, o Jonas acordou de mau humor, está me enchendo o saco, querendo que eu fique colocando coisa aqui no processo, criando problema, né? E aí, quando você fundamenta, né, fazer chorar é ótimo, Bruna. E aí, é verdade, vai ter que fazer chorar. A pessoa que lê seu processo, ela tem que entender, ela tem que acreditar, ver que você, né, está tentando fazer o melhor. Ó, outro acórdão do TCU fala dessa questão da exclusividade. O documento carta de exclusividade, per si, olha que fino esse termo, é insuficiente para demonstrar que a empresa que o apresenta é fornecedora da exclusividade de determinado produto, né? Então, é necessário que você faça a efetiva demonstração de que a contratada é exclusiva. Combinado? Sim. Trouxe outro acórdão que fala da exigência legal da pesquisa de preços, né? Independente do processo da forma como você vai contratar, se dispensa, se não exigibilidade, vários acórdãos. Aí agora a gente vai entrar na parte da análise crítica de preços. Vamos lá. Por onde começar a análise crítica de preços? Eu vou parar aqui um pouquinho o meu compartilhamento. Pessoal, rapidinho, antes que eu entre na parte de análise crítica, que eu vou tentar falar bem rapidinho para dar tempo do William entrar, né? Quer dizer, vou tentar não, eu tenho que falar rápido, senão o William puxa minha orelha. Tá? O William já falou para mim, se você não deixar eu entrar, eu puxo a sua orelha. Falou para mim, gente, tá? Estou denunciando o William aqui. Ele falou não, né? Falou que ia puxar minha orelha. Estou brincando, falou não. Mas, pessoal, até aqui, alguma dúvida? Posso prosseguir, começar a falar agora de análise crítica de preços? Me manda aqui um ok no chat ou um joinha, rapidão, senão o William brinca comigo. Olha a cara de mal do William ali, ó. Eu estou vendo ele, ok. Beleza, posso entrar? Beleza. Vamos falar então agora de análise crítica de preços. Vamos voltar aqui para a minha tela. Beleza. Pessoal, lembra que eu falei para vocês da análise crítica primária e análise crítica secundária? Esse termo, análise crítica primária e análise crítica secundária, não é um termo meu. Eu conheci esse termo a partir da portaria de pesquisa de preços do Ministério da Justiça. Pessoal, super indico, tá? Para quem tem interesse em fazer a normatização uma normatização interna de pesquisa de preços, deem uma olhada na portaria de pesquisa de preços do Ministério da Justiça. Muito bem feita, extremamente didática, tá? Modéstia à parte, a do nosso tribunal também é uma portaria muito bem feita, que a gente fez com muito carinho, a gente atualiza ela sempre, tá? Tem a do TJ. A diferença entre a portaria de pesquisa de preços, por exemplo, do TJ, né, do meu Tribunal de Justiça, do Distrito Federal, e do Ministério da Justiça,
é que o Tribunal de Justiça, nós temos uma metodologia de pesquisa de preços única, tá? Então, qualquer um do tribunal que for fazer pesquisa de preços vai utilizar a nossa metodologia de pesquisa de preços com base na utilização do coeficiente de variação para definir o valor estimativo, tá? Então, nós definimos lá no tribunal essa metodologia. O Ministério da Justiça é um órgão maior, que tem muitos outros braços. Então, eles optaram por não definir uma metodologia única, né? Eles acompanham o que fala a Instrução Normativa 65. Você pode usar média, mediana, menor preço, desde que você faça, né, a justificativa para a escolha da metodologia que vocês utilizaram. Então, assim, caso vocês optem por não ter uma metodologia única no seu órgão, e sim, né, essa possibilidade prevista na IN, sugiro que vocês vejam a portaria de pesquisa de preços do Ministério da Justiça. Eu até participei de uma live, eu e o Ariel participou da elaboração dessa portaria, super inteligente ele. Enfim, e aí na portaria deles, eles utilizam esse termo, análise crítica primária e secundária. Né? Nós fazemos essa análise crítica também lá no tribunal, mas nós não temos ela formalizada nos autos, porque a gente tem uma unidade técnica que faz isso, que no caso é o NUPEP. Então, falando de análise crítica primária, né, complementando o que eu já disse em outros momentos do nosso curso, vou tentar falar rapidinho aqui, análise crítica primária, o que é? Quando eu falo, por exemplo, em considerar preço público para minha contratação, não é pegar qualquer preço público. Não é eu ir lá e pesquisar no banco de preços o meu CATMAT e tudo que aparecer para mim eu colocar na minha pesquisa. Não é isso. Eu primeiro preciso analisar se aquela licitação, de fato, tem um objeto que atenda à minha necessidade. Se, de fato, aquele objeto é compatível com o meu. Então, por onde que eu começo? Eu tenho que olhar. Esse objeto é o mesmo do que eu quero contratar? A unidade de fornecimento é a mesma? É quilo? É unidade? É bombona? Qual que é a quantidade? Porque é lógico que a quantidade, né, que eu vou adquirir impacta diretamente no preço. Se eu compro uma unidade, né, uma caixa, por exemplo, de luva, eu vou pagar um preço. Se eu vou comprar 1000 caixas de luva, provavelmente eu vou pagar um preço menor. Por quê? Porque tem economia de escala. Prazo de garantia. Eu estou comprando um computador com 12 meses de garantia, é um preço. Um computador com 5 anos de garantia, é outro preço. Então, essa é a análise crítica primária. Primeiro, você precisa verificar se aquele objeto atende ao seu. Eu trouxe um exemplo, um print de uma pesquisa que eu fiz para coleta e transporte de resíduos sólidos, né? Então, eu entrei lá, fiz a pesquisa desse objeto. Olha aqui, estou mostrando aqui para vocês. Olha aqui. Primeiro, olha a questão da diferença de preço. Esse aqui está pagando 8, esse está pagando 65, esse está pagando 1 milhão, esse está pagando 600, esse está pagando 4 mil. Quando eu olho aqui, de pronto, a primeira coisa que eu penso é, primeiro, a unidade de medida desse serviço aqui não vai ser a mesma. Porque não tem lógica alguém pagar 1.200.000 e outra pessoa pagar 8 mil. Ou, perdão, R$8. Né? Então, eu começo a fazer minha análise primária. Bom, esse aqui está pagando pelo quilo, esse aqui está pagando pela unidade. Aí, unidade de quê? Não sei. Esse aqui também está pagando a unidade, muito provavelmente esse aqui colocou como serviço. Né? Ele não licitou pelo preço unitário, ele licitou pelo preço do serviço. Esse aqui embaixo já licitou pelo metro cúbico. Então, vocês estão vendo que não é só chegar, colocar a descrição do objeto e sair achando que tudo pode compor sua pesquisa. Não. Você tem que observar por quê a unidade de medida e os detalhes da prestação do serviço muito provavelmente vão estar impactando nesse preço. Tá? A partir do tratamento dos valores obtidos, deverá ser feita uma análise crítica. Então, olha só. Então, imagina, fui lá, fiz a minha análise crítica primária. Lembra, eu vou fazer a análise crítica primária dos preços públicos que eu localizei, do preço que eu encontrei na internet, né? Por exemplo, luva. Luva para procedimento não cirúrgico, tem ela em diferentes materiais, tem ela com pó e sem pó, tem ela tamanho PMG,
Então, quando eu entro mesmo na internet, eu tenho que olhar e ler com calma se aquele item, de fato, atende ao que eu quero comprar. Ah, proposta de fornecedor. Será que a proposta do fornecedor, de fato, ele está me ofertando, de fato, um serviço ou um item tal qual eu preciso contratar? Então, primeiro eu tenho que fazer essa análise, para só depois eu entrar na fase do preço. Então, vamos lá. Imagina o seguinte, encontrei 10 fontes. Preço de internet, preço público, proposta. Vou fazer minha análise primária. Desses 10, 2 foram excluídos. Porque a especificação não atende, a unidade de fornecimento não é a mesma. Excluí. Me sobraram 8 fontes, né, que, considerando essa minha análise crítica primária, estão válidas para prosseguir dentro da minha pesquisa. Ok. Fiz isso, eu vou partir para a parte de análise dos preços. Tá? Então, a partir do tratamento dos preços obtidos na minha pesquisa, deverá ser feita uma análise crítica dos preços, de tal forma que se exclua do grupo de valores aqueles que se mostram heterogêneos em relação aos demais. E aí, o que a instrução normativa fala em termos de metodologia para a obtenção do preço estimado? Serão utilizados como método para a obtenção de preço estimado, média, mediana ou menor dos valores obtidos na pesquisa, desde que o cálculo incida sobre um conjunto de 3 ou mais preços, oriundos de um ou mais dos parâmetros de que trata o artigo 5º. Lembra que fala lá? Inciso 1, preço público, inciso 2, 1 e 2 fala de preço público, preço de internet, proposta de fornecedor, tabela oficial, etc. e tal. Poderão ser utilizados outros critérios ou métodos, ou seja, além desses que aqui fala, né, média, mediana ou menor preço, desde que devidamente justificado nos autos pelo gestor, com base no tratamento que trata o CAPT, ou seja, com base no seu tratamento crítico dos preços, né, o preço estimado da contratação poderá ser obtido ainda acrescentando, subtraindo determinado percentual de forma a aliar a atratividade do mercado e mitigar o risco de sobrepreço. Mais na frente eu vou estar falando especificamente disso aqui. Para a desconsideração dos valores inexequíveis, inconsistentes ou excessivamente elevados, deverão ser adotados critérios fundamentados e descritos no processo. Olha só, o que a instrução normativa fala? Você pode usar média, mediana, menor preço. Feito isso, você precisa excluir preços excessivamente baixos ou elevados. Você precisa trazer para os autos quais foram os critérios que você utilizou para usar média, mediana ou menor preço e quais os critérios que você utilizou para fazer a exclusão dos valores que você considerou irrisório ou exorbitante, tá? E aí, por que lá no TJDFT a gente usa essa metodologia? Porque prensa, a pesquisa de preço, aí assim, eu estou dando uma visão particular, tá, pessoal? O processo de pesquisa de preço já é um processo muito demorado. Não é um processo fácil. Já é um processo que gera insegurança para aquele que faz. Imagina você, além de ter que fazer a pesquisa, ali, sozinho, ainda ter que definir, a partir daquele universo de pesquisa, qual vai ser o critério, a metodologia que você vai usar, qual que vai ser o método que você vai usar para excluir irrisório exorbitante e ainda explicar isso no processo. Isso demanda tempo, isso gera para você uma insegurança, você enquanto gestor, porque, infelizmente, a gente vive, como diz a minha colega Anastácia, o direito administrativo do medo, e vai demandar tempo daquele que vai analisar seu processo para verificar se aquela sua metodologia é justificável ou não. É muito se. Lá no tribunal, tem muitos anos, já tem uns 12 anos, que a gente usa a metodologia de análise crítica de preços utilizando o coeficiente de variação. Por quê? Então, todo o tribunal, todo e qualquer que fizer pesquisa de preço, ele vai usar uma metodologia única, que é uma metodologia que utiliza, para mim, na minha opinião, é o método mais seguro, porque é um método estatístico, que utiliza o desvio padrão, somado à questão, a definição do coeficiente de variação, para eu definir meu intervalo de confiança de preços, e após isso, eu faço a média dos valores que ficaram dentro do meu intervalo de confiança. Eu vou estar explicando isso aqui um pouco mais para frente. E isso já é normatizado. Na minha portaria fala,
para análise crítica, né? Para definição do valor estimativo da contratação, o método utilizado vai ser esse. Então, pronto, a pessoa que fez a pesquisa, ou a pessoa que analisa, quem faz define o valor estimativo, ela só precisa, não precisa nem ficar explicando o que ela fez, como que ela fez. Por quê? Porque ela já usou uma metodologia que está normatizada. Isso gera segurança jurídica, né? Isso gera celeridade processual, isso gera objetividade na análise. Isso mitiga muito a questão do sobrepreço, porque todo mundo segue a mesma linha. Eu uso um método estatístico seguro, né, para fazer essa análise crítica de preços. Eu evito distorções de análise, né, porque cada pessoa pode pensar de uma forma diferente. E eu dou segurança para aquele que faz. Que ele fez o quê? Não, minha análise crítica é com base no que prevê o normativo. Segue a vida, tá? Então, por isso que nós temos essa normatização. Tem funcionado bastante. Nós temos um relatório gerencial que me permite verificar qual que é a diferença percentual entre o estimado e o licitado, né? E a gente tem acompanhado, a gente tem conseguido manter um nível satisfatório, porque um grande equívoco que as pessoas têm é de achar que eu estimei por 100, paguei 30, economizei 70. Parabéns, economizei 70. Não é. Gente, se eu estimei por 100 e paguei 30, significa que eu estimei mal, tá? Então, é preciso que você reveja o processo de estimativa de preços. Combinado? Então, prosseguindo, os preços coletados devem ser analisados de forma crítica, né? Principalmente quando tiver grande variação dos valores apresentados. E aqui cabe um comentário do que eu falei para vocês em relação à especificação do objeto. Se você for fazer sua pesquisa, encontrou preços muito variados para o mesmo objeto, pode ser que você precise rever sua especificação, tá? Porque uma especificação bem feita, amarrada, ela não vai te permitir encontrar um preço de 10 e de 100, tá? Então, se você encontrou um preço de 10 e 100, um preço de 50 para o mesmo objeto, pode ser que a sua especificação, por exemplo, esteja muito ampla, muito genérica, né? E aí permitindo itens de péssima qualidade e de excelente qualidade. Foi o exemplo que eu dei para vocês da torneira. Uma torneira de plástico custa 10, uma de metal custa 100. Qual que você quer? Você precisa definir isso, tá? Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com base em menos de 3 preços, desde que o que a lei diz, devidamente justificado. O que eu falo? Desde que você faça chorar. Você fez chorar, você está explicando por que você está fazendo uma média com menos 3 preços. Quando o preço estimado for obtido com base única no inciso 1 do artigo 5º, o valor não poderá ser superior à mediana do item nos sistemas consultados. Pessoal, quando fala 3 preços, entenda-se 3 preços válidos. O que são preços válidos? São 3 preços. Então, imagina, pesquisei 10 preços. Fiz análise primária, 2 já saíram fora, ficaram 8. Juntei os 8. Dos 8, tem um que é muito baixo, tem outro que é muito alto, excluí tal, tem que sobrar pelo menos 3 preços válidos. Não é você juntar um preço de 10, 50, 100, falou, eu tenho 3 preços, faz a média, acha um valor estimativo. Não, tá? Então, você tem que sobrar pelo menos 3 preços válidos, que sejam suficientes para que você calcule a sua média ou mediana, tá, pessoal? Caberá ao gestor, então, que fez a pesquisa, apresentar e justificar a análise, a metodologia de análise que ele utilizou, tá? E aí eu vou trazer para vocês aqui, já que a instrução normativa nos indica diferentes caminhos, tá? Eu vou falar de forma rápida para vocês, algumas sugestões, tá? Algumas coisas para vocês observarem antes de optar por usar preço mínimo, usar média ou usar mediana. Então, quando usar o preço mínimo, ele pode ser utilizado após utilização de método matemático para exclusão de valores inexequíveis e os excessivamente elevados, quando o objeto fizer parte de mercado restrito ou oligopolizado, e indica-se verificar como o preço foi praticado em estações anteriores. Então, por exemplo, tem um acórdão do TCU, salvo engano, eu trouxe ele aqui, que fala, se você está comprando algo de um mercado oligopolizado,
você pode, sim, em vez de fazer média mediana, usar o preço mínimo. Exemplo, olha, fiz pesquisa de preços para comprar a licença Microsoft. Todo mundo que for me vender licença Microsoft vai comprar da Microsoft. Todo mundo vai beber da mesma fonte. Diferente de caneta, que tem 10 fabricantes para caneta, todo mundo pode me entregar uma caneta de diferentes marcas que vai gerar diferentes preços. Agora, a Microsoft é só Microsoft. Poxa, deixa eu ver aqui, vamos supor, a Samira está me falando que me vende a licença Microsoft por 10 e a Fran está me falando que vende por 100, eu vou para a licitação com 10. Por quê? Porque a Samira vai comprar da Microsoft no mesmo lugar da Fran. E qual que é a diferença entre elas? A margem de lucro. Tá? Então, a Samira está aplicando menos margem de lucro, a Fran está aplicando mais. Então, quando é um mercado restrito, eu tenho a segurança de ir com o menor preço, ok? Aí eu trouxe para vocês aqui o acórdão que eu falei, ó. De acordo com o artigo tal, as metodologias para obtenção do preço de referência são média, mediana ou menor valor obtido. A jurisprudência majoritária deste tribunal, entende que na elaboração de orçamento estimativo para equipamento a ser fornecido por mercado restrito ou oligopolizado, deve ser adotada a cotação mínima e não a média ou a mediana. Tá? E aí, pessoal, salva esse tipo de acórdão. Ah, eu vou comprar a licença Microsoft. Você precisa justificar por que você vai usar o menor preço? Cita o acórdão, né? Te dá segurança jurídica. Quando usar a mediana? Depois de ordenados os valores por ordem crescente ou decrescente, a mediana é o valor que ocupa a posição central. Se a quantidade desses valores for ímpar, ou a média dos dois valores centrais, você usa, né, a média dos dois valores centrais, se a quantidade for par. Tá? Então, se eu tenho um grupo de valores que eu vejo que são homogêneos, eu consigo usar a mediana, por quê? Porque eu sei que é um valor representante do valor central, né? Então, o valor que vai me possibilitar pegar ali as diferenças ou para mais ou para menos, porque o mercado está se comportando daquela forma. Por ser uma medida de tendência central, deve ser usada quando a pesquisa se apresentar heterogênea e observar se haver influência dos extremos dos dados coletados, minimizando desta forma eventuais discrepâncias oriundas das variáveis de mercado. Desculpa, antes eu usei o termo homogêneo. O homogêneo é para média. Somente deve ser aplicado nos casos de mercado competitivo, ou seja, quando eu tiver um mercado amplo. Tá? Então, por exemplo, caneta é um mercado amplo, é competitivo. Eu vou ter 30 licitantes que vão poder participar da minha licitação. Eles vão consultar diferentes marcas e modelos para me atender naquela especificação. Tá? Então, ali eu vou encontrar preços muito variados. Né? Eu vou encontrar caneta de R$2, de R$2,50, de R$3, de R$3,20, de R$1,80. Né? Então, se eu fizer uma média desses valores, eu vou poder ter uma pesquisa que está sendo impactada pelos extremos. Né? Então, se eu pego um valor central, eu fico mais tranquila, né, de conseguir uma representatividade de mercado de tal forma que eu consiga ter uma média que englobe tanto aquele preço um pouco para menor e um pouco para maior. Quando usar média? Quando o grupo de valores for homogêneo. Ah, não, eu fiz uma pesquisa de preço, eu achei preço de 9, 10, 11, 12, 13. Não, poxa, isso aqui está bem homogêneo, né? Os preços estão bem próximos. Então, eu tenho a segurança de fazer uma média para definir meu valor estimativo. Agora, diferente do caso da mediana, que eu encontro, por exemplo, imagina assim, ó, eu tenho preço de R$2, de R$10, de R$5. Poxa, são preços extremamente heterogêneos. Se eu fizer uma média desses valores, a probabilidade de eu ir para a minha licitação com uma estimativa com sobrepreço é muito grande. Tá? Aí eu trouxe algumas orientações em relação à importância da média saneada. Né? Eu retirei isso aqui do material do Franklin Brasil, que é um profissional que eu admiro bastante, ele fala de forma bem inteligente em relação à análise crítica de preços, e aí ele fala que a média saneada consiste em realizar uma avaliação crítica dos preços obtidos da pesquisa, a fim de descartar valores que apresentam grandes variações em relação aos demais. Ou seja, e o que é a metodologia, aí eu trago alguns acórdãos que falam a respeito do assunto, e aí a metodologia do coeficiente de variação, o que é?
nada mais é, gente, do que uma metodologia que faz um saneamento do grupo de valores que eu obtive da minha pesquisa. E esse saneamento, eu utilizo um critério estatístico que me permite definir o grupo, o intervalo de preços. Porque, assim, olha, eu preciso excluir os preços irrisórios, ou seja, inferiores, e preciso excluir os preços exorbitantes. Mas qual que é o critério para isso? É só no olho? Não, eu tenho que ter um critério objetivo para definir o que é irrisório e o que é exorbitante. E a metodologia do coeficiente de variação, eu entendo que é uma metodologia extremamente inteligente, porque ela usa um método estatístico, né, que me permite que, a partir dele, a partir de um cálculo, né, matemático, eu consigo enxergar quais são os valores que vão sair, né, por ser irrisório ou por ser exorbitante, e me permite definir meu intervalo de confiança, ou seja, o intervalo de valores que eu tenho a segurança para pegar esses valores e fazer uma média deles, e aí definir meu valor, meu cálculo estimativo. Então, eu trouxe para vocês aqui o que é o coeficiente de variação, né, que é um método estatístico de se quantificar a variabilidade ou a dispersão de um conjunto de dados, sendo apresentado em porcentagem e calculado pela divisão do desvio padrão pela média aritmética de uma distribuição. Então, na verdade, o coeficiente de variação, falando de uma forma didática, por assim dizer, ele utiliza diferentes métodos matemáticos para calcular sua média. Então, a partir da mediana, eu calculo, né, com base nesse critério matemático, o que é irrisório, o que é exorbitante, o que sobrou eu faço média. Então, na verdade, eu utilizo vários métodos matemáticos e aí eu consigo ter uma análise crítica mais confiável, né? Eu trouxe para vocês aqui a fórmula do coeficiente de variação, ou seja, qualquer valor que esteja menor, acima de 25% ou menos dos 25%, corresponde ao meu grupo homogêneo de valores. E aí eu consigo ter uma maior segurança. Eu trouxe um exemplo bem prático, que eu tirei do material do Eduardo, que sempre dá curso aqui para negócios públicos também. Eu trouxe um exemplo bem simples para vocês entenderem o que é essa média saneada. Tá? Então, rapidinho, imagina esse item aqui, eu encontrei o preço de 5, de 9, de 13, de 14, de 10 e 25. Eu encontrei todos esses preços. O coeficiente de variação, ou seja, o percentual de variação dentro desse grupo de preços está em 40%. Ou seja, como está acima de 25%, é um grupo heterogêneo. Se é um grupo heterogêneo de preços, o que eu preciso? Eu preciso sanear essa média, ou seja, eu vou precisar excluir desse grupo de valores os valores que são extremos. Milene, mas como que eu vou identificar quais são os valores que são extremos, ou para cima ou para baixo? Simples, eu vou fazer o cálculo, eu vou pegar a média desses valores menos o desvio padrão. Como que eu faço isso? Olha, a minha média ficou em R$ 10,25, menos o meu desvio padrão, que é R$ 4,11. Então, o menor valor para o meu intervalo de confiança vai ser R$ 6,00. O meu maior valor, que é o limite superior do meu grupo de valores, é R$ 14,00. Então, todos os preços desse grupo de valores que estiverem entre 6 e entre 14, eu tenho segurança de saber que é um grupo de valores homogêneos, tá? Sendo homogêneos, todos os valores que estão dentro desse intervalo são suficientes para que eu faça a minha média e defina meu valor estimativo. Considerando esse intervalo aqui de confiança entre 6 e 14, qual o valor que se mostra discrepante entre os demais? Os R$ 5,00. Então, os R$ 5,00 se mostra irrisório, ou seja, excessivamente baixo, em relação ao meu grupo, né? Porque ele está menor do que 6 e 14. Então, a partir de agora, eu excluo os R$ 5,00 e eu vou calcular minha média somente com esses valores que se mostraram homogêneos. Então, eu vou somar 9, 13, 14, divido por 3, defino a minha média e o meu coeficiente de variação ficou em 22,5%. É um método que eu particularmente considero extremamente seguro,
para que você calcule o seu preço estimativo. Então, evita a discricionariedade. Para a Mileane, excessivamente elevado é o 14. Não, para o Paulo é o 5. Então, a Mileane vai excluir o 14, o Paulo vai excluir o 5, e duas pessoas dentro do mesmo órgão vão obter médias estimativas diferentes. Por quê? Porque cada um usou uma metodologia. Tá? Então, o ideal é que, sugestão, é claro, né, se essa realidade fizer sentido para vocês, é que vocês definam e normatizem internamente qual vai ser o método utilizado. Não vou entrar nesse mérito aqui agora. Trouxe alguns acórdãos para vocês em relação a essa questão da análise crítica de preços. Né? Sugiro que guardem essas informações quando vocês tiverem que justificar qualquer coisa. Tem esses acórdãos que falam dos mais diferentes assuntos. E aqui eu finalizo a minha fala, a apresentação dos meus slides, para o William poder falar comigo aqui. E aí eu trouxe essa frase que eu acho importantíssima, eu trago para a minha vida. Certifica-se de que és fator de soma na vida das pessoas que você participa. Independente de onde você trabalhe, independente da sua função, ela não é pequena. Ela é extremamente importante, e você está ali por alguma razão. Então, faça a diferença. Faça questão de você fazer o seu melhor. Tá? Tente ir além. Tá? Tente fazer o seu melhor dentro daquilo ali, porque aquilo que você fizer, se você economizou 10, 20, 100, 1 milhão, você está fazendo a diferença. Você cuidou bem do dinheiro público. E o dinheiro público ele é nosso. Né? Então, se todos nós tivermos essa consciência da importância de fazer um bom trabalho, uma boa análise crítica, um processo comprometido, a gente sempre vai fazer a nossa diferença. E aí eu coloco aqui no final, estamos aqui para fazer a diferença, deixe o seu legado, porque eu acho que todos nós podemos deixar o nosso legado aonde a gente participar. Gente, é muito bacana. Você trabalhou aqui um mês, deixa o seu melhor. É muito bacana você fazer a diferença. Daqui 2 anos, alguém vai olhar para trás e falar assim, nossa, o Jonatas trouxe essa metodologia nova. Nossa, o Jonatas pensou nesse formulário padrão aqui, facilitou demais o nosso trabalho. Isso é tão importante, você fazer a diferença, sabe? Isso em qualquer parte da sua vida. Tá? Eu brinco, eu sou muito piegas, eu acho fantástico olhar, por exemplo, hoje a metodologia que a gente tem dentro do Tribunal de Justiça, que é uma metodologia, graças a Deus, reconhecida nacionalmente, é uma metodologia que foi abraçada por um colega que chamava Abraão, né? E ela foi sendo desenvolvida por nós, mas quem trouxe a ideia foi ele. Nessa planilha que eu vou depois passar para vocês, obrigada, pessoal, obrigada. Eu fico muito feliz assim, de ver que eu consegui passar alguma coisa de positivo para vocês. Nessa planilha que a gente tem, foi um colega que, vendo que nós precisávamos fazer uma análise crítica de forma mais séria, ele criou essa planilha em Excel. O nome dele é Marcelo. Então, o Marcelo deixou o legado dele para a gente. Né? Então, acho que todos nós podemos fazer a nossa parte. Eu estou vendo que tem uma pergunta aqui do Edmar. Quando precisamos realizar uma licitação, tipo de material de informática com certa urgência, e os fornecedores não enviam cotação rápido, eu, utilizando a ferramenta banco de preço, é obrigatório utilizar 3 preços distintos de um produto ou me basear em apenas um preço dentro da ferramenta? 3 preços. 3 preços, no mínimo. Tá? Primeiro que a gente tem que esquecer essa história de 3 preços. Quanto maior o mercado, mais preço eu tenho que juntar. Lembra? Se eu tenho, por exemplo, a caneta, 3 preços é um recorte muito pequeno no mercado de caneta, gente. Compra de mouse, 3 preços é um recorte muito pequeno do mercado. Então, quanto mais ampla a sua pesquisa, melhor, tá ok? Mas, antigamente, tinha a ideia, quando for preço público, pode usar só um preço. Não. 3 preços, independente da urgência do seu processo. Bora fazer essa pesquisa melhor possível. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. Agora o William vai entrar, vai falar da ferramenta para vocês, e depois que ele falar o que ele tiver que falar ali em relação à demonstração da ferramenta, eu vou pedir para ele colocar um objeto e eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho, em tempo real,
essa questão da análise crítica primária e secundária. Tá bom, pessoal? William, é com você, viu? Você nem precisa brigar comigo. Você tem meia hora aí, William. E aí, pessoas? Bom dia, Guilherme. Tudo bom? Como é que vocês estão? Gente, meu nome é William, então, né? Prazer em conhecê-los. Sejam muito bem-vindos ao Banco de Preços. Eu faço parte da equipe de sucesso do cliente do Banco de Preços e eu atuo principalmente na parte de suporte e treinamento aqui com vocês, clientes, tá? Pessoal, primeiramente, né? Aqueles que provavelmente já contrataram o Banco de Preços, se não fizeram um treinamento comigo ainda, ou com outro alguém aqui da equipe, façam um treinamento conosco o mais breve possível. E aqueles que ainda vão contratar, provavelmente também vão passar aqui conosco para fazer o treinamento. Então, eu vou mostrar previamente aqui para vocês como funciona um pouquinho, né, do Banco de Preços. Deixa eu já até compartilhar minha tela aqui para mostrar para vocês. Claro que eu vou mostrar algo mais tranquilo, algo um pouco mais simples para vocês verem, porque a ideia mesmo para a gente se aprofundar de fato vai ser dentro do treinamento, tá, pessoal? Então, sejam todos muito bem-vindos aqui quando fizerem o treinamento aqui comigo. Eu vou apresentar toda a ferramenta para vocês, vou mostrar alguns macetezinhos para facilitar ainda mais a vida de vocês e, acima de tudo, fico muito feliz que vocês estão fazendo parte aqui do nosso time, porque afinal de contas, né, todos nós somos um time, todos nós buscamos o sucesso sempre, e igual eu falo aqui na equipe, foguete não tem ré, né? Então, se falar que tem ré, mentiu. Então, foguete é só para cima, é só para onde a gente vai. Então, pessoal, brincadeiras à parte, né? A gente já vamos fazer aqui um processo simples aqui para vocês verem, explicando mais ou menos por cima, então, o que o banco de preços faz aqui, né? De que ele vai trazer nessa primeira parte aqui para nós. Então, o banco de preços ele vai auxiliar vocês principalmente nas cotações de vocês. Então, a gente já tem aqui um módulo para a gente poder gestoriar as nossas cotações, né? Então, como as nossas cotações são divididas, então a gente tem cotação em andamento, então você não perde aquilo que você estava trabalhando, você estava no meio de uma pesquisa de preços, e daí você falou assim, putz, caiu minha luz, caiu minha internet. Você vai conseguir continuar a sua cotação de onde você parou, né? Então você não perde aquilo que você está produzindo. Você pode ver e rever e editar até mesmo as cotações que você já finalizou. Você tem aqui como compartilhar a sua cotação com os mesmos usuários da sua instituição ou com outra instituição parceira sua, desde que vocês estejam com a mesma versão de banco de preços, tá? Então, outra coisa, igual eu já tinha citado para vocês, nós não limpamos a base de vocês. Então, se porventura, igual a professora mesmo falou, querendo ou não, no início vocês vão sim ter dúvidas. Normalmente, quando vocês, mesmo pós-treinamento no dia a dia, sempre surge, né, aquela duvidazinha assim, ou então dá aquele pane, aquele branco. Então, você vai ter dúvida, vai entrar em contato com a gente vai sanar a tua dúvida. Mas assim, você vai fazer as suas cotações, vai errar algumas, vai ter uma que você não gostou e você vai excluir sua cotação. Pode excluir sua cotação normal, mas você nunca vai perder aquilo que você produziu. Você sempre vai ter aquilo que você trabalha a seu dispor aqui. Nós não limpamos a sua base, então você sempre vai ter os seus dados aqui, tá? Ou seja, tudo que você trabalha você não perde, tá, gente? Vai ser bem interessante o que a gente consegue fazer com o banco de preços. As possibilidades são enormes, tá? Então é claro que eu estou dando apenas uma pincelada aqui para vocês. Dentro do treinamento eu me aprofundo muito mais aqui com vocês em conteúdo, né? Ou seja, vocês conseguem fazer cotações rápidas, né? Pesquisas de preços rápidas. Vocês conseguem fazer cotações em lote, né? Então vocês conseguem fazer importação de planilha para dentro do banco de preços. Vocês conseguem criar itens de maneira manual. Hoje o banco de preços, né, acima de tudo, ele está hoje conversando diretamente com as principais legislações, que é o que vocês já atendem, é o que a professora já tinha falado, agora já tinha ensinado um pouco para vocês também sobre a IN65. Então, antes mesmo dela ser criada, a gente já trabalhava com ela, por incrível que pareça. E quando ela veio com tudo, nós já estávamos prontos para atendê-la na sua real necessidade. Então, nós já estávamos aptos a concluir todo esse processo aqui com vocês de uma maneira mais eficaz, mais rápida e mais ampla para vocês também, tá? Eu vou fazer um exemplo simples de cotação aqui para vocês. Eu deixei alguns relatórios prontos aqui para mostrar para vocês também, tá? Inclusive tem um aqui que eu vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer também. Mas a ideia aqui é justamente agilizar certos processos para vocês, tá, gente?
Professora, só para você compartilhar esse documento com o pessoal, clica ali em cima do meu nome ali no chat e coloca Everyone is Meeting ali, que daí você consegue compartilhar para todo mundo. Beleza. Então vamos fazer um Eu exemplo acho que eu simples aqui. compartilhei para todo mundo, que eu coloquei de novo, deu certo, pessoal? Não, você mandou só para mim, professor. Mas se quiser Não, eu mas já eu mandei de baixo. novo. Ah, foi, agora foi. Agora foi. Ah, beleza. Maravilha. Maravilha, maravilha. Gente, já vou avisando, tá, que quem fizer o treinamento aí comigo, eu sou um cara que gosta de ser bajulado, tá? Então, porque, assim, o pessoal costuma falar aqui que eu sou dramático, mas não é verdade, tá? Não sou. Eu sou um cara, assim, bem mais legal, então inclusive eu costumo falar que eu sou a estrela aqui da equipe, tá? Então, por favor, pessoal, depois daqui, quem não fez treinamento, me procura a gente aqui no chat, faça um treinamento comigo, tá? Então, só para esclarecer mesmo, assim, só para jogar no ar para vocês pescarem, né? Porque, né? Quem sou eu para falar, né? Quem sou eu? Então, assim, gente, vamos fazer um exemplo simples aqui. Vamos colocar aqui, ó, material de escritório, tá? Vou colocar aqui, ó, a gente tem aqui pré-selecionado. E vamos supor que a gente faça a nossa cotação aqui com a legislação em N65, que é a atual, né? Que provavelmente vocês já estão se especializando e já estão se aprofundando mais com ela. Então, assim, gente, é muito simples o processo de você fazer uma cotação. Mesmo que você olhe o banco de preços agora, você fala, cara, é muita coisa para fazer, é bem diferente do que eu já trabalhava. Pessoal, falo para vocês, o banco de preços ele é mais intuitivo do que parece. E com o treinamento que a gente dá para vocês, né, o suporte que é ilimitado que vocês têm conosco, eu costumo falar que, assim, você precisa do William, eu falo assim, ó, você me procurou no chat, você não achou, você me procurou no telefone, você não achou. Você, você pode mandar sinal de fumaça que eu apareço. Você só não me chama 3 vezes ali na frente do espelho ali, capaz de aparecer também, né, na hora que você tá no banheiro e tal, mas de resto, assim, gente, se precisou, me gritou, eu apareço, tá? Às vezes, talvez não na hora porque eu tô em algum treinamento, mas eventualmente ali eu tô procurando vocês para ajudar vocês. Eu também faço acompanhamento de vocês para saber se vocês estão fazendo tudo certinho, né? Então, isso é mais que suficiente. Então, gente, aqui a gente está editando uma cotação em lote. Por que eu gosto de mostrar para vocês a cotação em lote? Porque eu acho ela muito mais prática, eu acho ela mais organizada. Diferente da cotação rápida, a cotação rápida é mais legal para você fazer uma pesquisa de preço, quando você está em dúvida se existe, se não existe, se tem, se não tem, se localiza, se não localiza. Já a opção que nós temos aqui da cotação em lote, eu acho ela bem mais interessante porque ela é mais ampla, ela abre várias portas para a gente fazer importação de planilha, a gente pode criar itens dentro do sistema que nós cotamos de maneira recorrente, já para trazer o item aqui para a nossa cotação e agilizar o nosso processo. Mas o mais mágico de tudo que vai trazer para nós é o relatório, que é o relatório que vai possibilitar aí a facilidade da sua contratação, né? Então, por exemplo, eu posso criar o item. Posso criar um lote dentro da minha cotação em lote, então eu posso criar vários lotes para separar a minha cotação por vários lotes. Eu sei que vocês, principalmente se tiver alguém aqui da saúde, faz a cotação de N medicamentos, N cirurgias, N procedimentos médicos. Então, o pessoal aqui da saúde faz muito processo em lote. Eu, por exemplo, os exemplos que eu uso no meu treinamento geralmente é de saúde. Eu sei que é bastante coisa. Para criar itens, né, o que eu acho interessante em mostrar aqui para vocês, que além de você conseguir dar um nome, você pode dar a descrição ali, e conforme a professora estava falando, a descrição que você dá para o seu item já abrange uma facilidade maior para você encontrar. Por mais que o banco de preços se adeque ao que você está pesquisando, né, é interessante você sim especificar um pouco melhor aquilo que você está buscando para trazer algo de maior qualidade para você. Você seleciona a quantidade, você pode colocar aqui a unidade de medida. Nós temos uma listagem de unidade de medida bem extensa. E se você conhecer alguma que a gente não colocou aqui dentro, você pode pedir para a gente adicionar, que a gente adiciona no mesmo dia. Tá, gente? Bem simples. Aqui é a cidade onde vai ser feita a entrega daquilo que você está cotando. Você consegue adicionar percentuais para preço máximo, né? Então, o quanto você tem para gastar naquilo, o quanto é o preço que você pratica. Então, aqui você pode dar esse percentual que vai ficar registrado lá no seu item quando você criar ele.
Importação, por exemplo, além da importação por planilha, né, você já tem um modelinho pronto aqui de como você deve importar a sua planilha para dentro do banco de preços, mas você também tem um modelo prático que nós já deixamos para você baixar aqui, no qual você vai se basear para fazer a importação para dentro do banco de preços. Então, o banco de preços mesmo já te ensina a mexer com ele mesmo, né? Por mais que nós ensinamos por treinamento, o banco de preços ele já é bem intuitivo nessa parte, tá? Não estou fazendo jabá só porque eu conheço, não é só porque eu trabalho com isso, mas porque realmente é prático, né? Outra coisa, meus itens, o que, que eu estava falando para vocês? Aí você fala assim, William, mas eu tenho que criar sempre os itens ali, manualmente e tal. O que, que vocês conseguem fazer aqui dentro do banco de preços? Vocês conseguem acessar um módulo onde vocês peguem aqueles itens que vocês cotam de maneira recorrente. Então, toda semana, todo mês, ou esporadicamente ali, dois meses, eu coto, sei lá, caneta, por exemplo, ou papel A4. Você consegue deixar esse item já criado aqui no sistema para que sempre que você for vir fazer a sua cotação, você só vem aqui em importar, clica aqui em meus itens e importa diretamente esse item aqui para a tua cotação. Você não precisa ficar criando item, pesquisando item. Você importa ele aqui e já corre para fazer a tua pesquisa. Então, gente, é muito prático, é muito simples e ajuda pra caramba isso daqui no dia a dia de vocês. Vocês podem criar termos de referência, que eu sei que quase todo mundo aqui cria termo de referência, você consegue salvar o termo que você criou dentro da sua cotação para já agilizar o teu processo, tá? Eu vou mostrar melhor do que eu ficar falando muito aqui para vocês, vou mostrar um exemplo simples de cotação rápida para vocês, tá? Pessoal, alguém quer dar um exemplo de um item aí para a gente fazer uma pesquisa? Senão eu vou fazer um caneta azul, azul caneta aqui, vou pegar uns exemplos mais práticos. Mas se vocês tiverem um item aí que vocês falam assim, William, eu tô com dúvida nisso aqui. Vamos ver se a gente acha, se tem, se não tem. Alguém Médico, quer? O Isso quê? Não pode entendi. também? médico perito. Médico perito. Vamos lá, vamos tentar médico perito. Vamos ver outro que tem aqui. Shampoo infantil. Ok, aquisição de veículo, cabine automotiva. Beleza, vamos tentar fazer desses 4 exemplos aqui para vocês. Posso só Então dar uma vamos sugestão, primeiro. então, rapidinho, William? Manda! Qual o item que você vai pesquisar aí junto com... Vamos fazer uma sugestão para a gente fazer um negócio bem interativo. Quem Tá. pediu aí, qual item que você vai pesquisar agora para os colegas? Que eles Eu sugeriram ia aí, fazer William? aqui do médico perito. Médico perito. Isso. Perfeito. Quando for de item, vamos deixar do médico perito, mas eu vou pedir o seguinte: alguém, então, de objeto comum, tá? Tipo o shampoo infantil. Coloca aqui pra gente no chat a especificação que você quer. Boa. Que aí o William vai fazer a pesquisa ali e eu, junto com vocês, vou demonstrar aqui ó, a questão da análise primária, ou seja, comparar o que ele achou com a especificação que você colocou para mim aqui no chat e a gente bater um papo sobre os preços que a gente localizou. Pode ser? Acho que a gente consegue fazer bem dinâmico assim, né, William? O que você acha? Sim, com certeza. Com certeza. Então, perfeito. Alguém coloca uma especificação completa de um item aí. Isso, perfeito. Obrigada, Luiz. Vamos ver aqui depois, então, do shampoo, tá bom? Fechou, Então, já vamos tentar. pega aí do aqui, médico então. perito, William, por favor. Uhum. Então, olha só, gente, vamos fazer então um exemplo simples aqui do médico perito, só que só antes da gente dar um pesquisar aqui de fato. Então, olha que interessante. Como nós estamos em cotação rápida, olha o que o banco de preços traz para complementar e facilitar a tua busca, tá? Então, além de nós trouxermos aqui a palavra-chave, nós podemos buscar os itens por Catmate Catser. Aí tu vai falar assim, William, eu não sei qual que é o Catmate Catser. Bicho, já procurei em tudo quanto é lugar, eu não acho. Cara, o banco de preços facilita isso para você. Você vem aqui em pesquisar, né? Pesquisar, temos aqui mais filtros. Você clicando aqui nesse botão pequenininho aqui chamado Catmate Catser, é só você digitar o nome do material ou o serviço que você está buscando, clica aqui na lupinha e ele vai tentar encontrar para você o Catmate ou o Catser. Ó, o exemplo que eu sempre uso aqui no treinamento, que é o álcool em gel, por exemplo. Se eu clico aqui, ele já vai trazer para mim o Catmate e ele traz a descrição. Tá? É só eu buscar a descrição que atenda à minha necessidade do item, o material, o serviço que eu estou buscando e selecionar, supondo que fosse esse daqui em questão. Seleciona aqui a bolinha. Pois William, não? Mário. Diga, Mário. De acordo com o Catmate e Catser do pregão eletrônico, né? Do Isso, Compernet. exatamente. Tá tudo. É bom, é ótimo isso.
Isso, exatamente. Ok, Porque obrigado. aqui ele já se conversa diretamente com o Comprasnet, tá, gente? Então, a ideia, o banco de preços, ele busca diretamente lá no catálogo deles, tá? Então, não é uma listagem própria nossa, pelo contrário, ele busca diretamente lá, ele está linkado diretamente lá e traz o resultado pra gente, tá bom? E só complementando, ele traz o código aqui para nós, e ao clicarmos em pesquisar, ele vai trazer os resultados para nós com base no Catmate pesquisado aqui em questão. Então, ele vai trazer todos os resultados que, por exemplo, foram publicados com esse Catmate. Então, eu vou pegar um pregão aqui em questão, vou pegar um item, o preço que a gente encontrou, e em detalhes da licitação a gente já pode comparar, ó, o Catmate aqui já especificado. É a mesma coisa que a gente buscou aqui em cima, tá? Outra coisa que eu acho interessante, tá, pessoal? A nossa busca de itens é interessante que seja bem William, específico. Oi. desculpa te cortar, é só para a gente aproveitar. Desce aí para Uhum. mim, por favor, sua tela, só para eu fazer um comentário com o pessoal. Desço. Rapidão. Ó, lembra que eu falei para vocês, pessoal, durante o curso, que assim, ó, você vai pesquisar pelo Catmate, ok? Mas é importante que você entre em detalhes da licitação, porque o que eu comentei com eles durante a minha fala, William, é que muitas vezes acontece da pessoa lançar um Catmate, mas para um objeto diverso, tá? Sim. Então é importante que se leia o objeto logo ali embaixo. Vocês estão vendo, ó, essa aba detalhes da licitação, ela é excelente. Por quê? Você entra ali em objeto, ó, você desce um pouco mais, aí tá, ó, fornecimento, álcool etílico, a especificação, os demais estão de acordo no termo de referência. Ou seja, imagina, vou dar um exemplo prático para vocês, tá, pessoal? Imagina que eu quero comprar álcool etílico, tá? Em galão de 5 litros. Beleza? Aí eu olho aqui, poxa, essas informações que estão aqui, estou só exemplificando, tá? Não são suficientes para que eu saiba qual foi a unidade de fornecimento. Por exemplo, eu estou vendo essa tela aqui, fornecimento de álcool etílico, aqui não fala, por exemplo, a unidade de fornecimento. Então, em que pese o Catmate ser o mesmo, eu não consigo, por aqui ainda, identificar se, por exemplo, a unidade de fornecimento é a mesma da minha, tá? Então, o que eu poderia fazer? Não precisa entrar nos detalhes, tá, William? Só estou comentando com eles aqui. Você pode vir aqui em links, clicar em consulta e entrar, por exemplo, no edital, ou termo de referência dessa licitação, e ver a especificação completa desse item para saber se ele, de fato, pode ser utilizado para compor sua pesquisa de preços. Esse movimento, né, essa pesquisa inicial aqui, ela seria o que a gente conversou lá atrás, que é a sua análise crítica primária, que é verificar se a especificação, unidade de medida, etc. e tal, atende ao que você precisa e se, de fato, né, isso aqui pode compor sua pesquisa de preços. Tá? Foi só aproveitando o gancho aí, William, desculpa te cortar, só para falar um pouquinho dessa questão da análise primária. Perfeito. E aproveitando o gancho também. Se bem que aqui em cima está aqui, ó, 550 litros. Entre em proposta aqui, por favor, o William. Deixa eu ver aqui. BSB Clean e tal. Ali está 550 litros, mas a gente não sabe se a unidade de fornecimento Desce um pouquinho mais, deixa eu ver se fala da unidade de fornecimento. Então, aqui, pessoal, não confiem que ali seja litro, tá? Não confiem, porque às vezes você quer que seja... Ali está litro, mas de repente é a forma de precificar, mas a unidade de fornecimento que ele pediu seja galão. Então, assim, é importante que você entre... Ó, esse aqui de baixo, o terceiro item, ó, William, que excelente. Ele já fala, ó, que é... Aqui você diz. Isso, frasco, ó. Entra nesses detalhes do pregão desse de baixo aí, isso. Álcool detergente, gel, aí não está falando a unidade de fornecimento. Volta, por favor, isso. No proposta, rapidão. Opa, peraí, professor. Deixa eu ver se aqui fala. Aí não... Não, o que ele pode fazer daí, professora, por exemplo, pegamos alguns itens, acho que esse aqui a maioria está por Catmate, né? Isso. Mas, ó, esse daqui, por exemplo, quando a gente entra em detalhes da licitação, o que a gente pode fazer, por exemplo, é acessar esses documentos aqui, porque eles vão trazer, principalmente a ata traz para a gente o que a professora está especificando.
É que O alguns edital, realmente não o publicam. edital, muito provavelmente nele eu vou conseguir o termo de Isso. referência, eu irei no termo de referência, vai ter especificação completa do Exato. objeto. Aí fica mais fácil eu identificar se de fato atende ao que eu queria. Mas obrigada, Exatamente. William, pode continuar aí, De nada. vou parar de te... Não capaz. Mas isso. Existem casos que não há link, tá? Como esse daqui, por exemplo, que possui todos possíveis, porque é o próprio órgão em questão que faz a publicação. Então aqui a gente já entra no que o banco de preços faz de fato, né? Então o banco de preços ele vai pegar os itens publicados, licitados por vocês, por instituições, e desde que seja comprado, seja publicado, nas principais fontes de pesquisa que nós temos, né, onde a gente vai citar aqui, seria o compras governamentais, né, o Comprasnet, seria os entes públicos, órgãos públicos, licitações e autarquias, etc. Tá? Então, desde que tenha sido licitado e publicado nessas fontes de pesquisa, a gente vai conseguir trazer como resultado para você. Hoje, o Banco de Preços tem mais de 220 milhões de preços já licitados, pesquisados, que a gente consegue trazer como resultado para cá. Então, o que acontece, né, gente? Sim, vão existir órgãos em questão que eles não publicam o documento, que foi o caso aqui da Justiça do Trabalho. Eles só publicaram consulta. A gente pode acessar a consulta para ver o que ele vai trazer de fato. Daí, é claro, a gente se aprofunda melhor isso daqui no treinamento. Obviamente, estou fazendo só uma apresentação breve para vocês, mas no treinamento a gente traz um aprofundamento maior desses documentos também, tá, gente? Porque a ideia aqui mesmo é mostrar para vocês aquilo, tudo que o banco de preços faz para vocês. Por exemplo, aqui em cima, igual, só contextualizando a maneira de nós filtrarmos melhor aquilo que a gente está pesquisando. Eu já vou voltar para aqueles exemplos ali que a gente vai fazer a pesquisa, mas, por exemplo, você pode definir pesquisa por período, você pode definir por região, por estado, por cidade. Agora, você também tem a opção de fazer por marca e fabricante. Ah, William, mas eu não posso fazer por marca e fabricante. Mas se você estiver fazendo uma pesquisa apenas, né, você não está cotando de fato, é interessante para você tirar ali uma dúvida que você tem em relação à qualidade, a quem fornece e tudo mais. Modelo, você também pode buscar por CNPJ de algum fornecedor em específico. Então, se você já compra algo de algum fornecedor específico, ou você quer o resultado de algum fornecedor que venceu determinada licitação, você joga o CNPJ desse fornecedor que você sabe aqui, e quando você der o pesquisar, com base no que você estiver pesquisando, ele vai tentar encontrar aquele mesmo item no qual o fornecedor que você deixou aqui venceu. Então, ele vai trazer como resultado prioritário ali para você. Porte do vencedor, então a gente adicionou todas essas fontes aqui, todos esses portes de fornecedor que você pode utilizar agora. Você também pode fazer pesquisa por referência de licitação por todas essas outras fontes complementares que nós temos aqui. Então, pregando compras governamentais. Então, você tem desde o OC do BEC, que é o mais utilizado aqui, referência do BEC também. Código de licitações é o que o pessoal mais procura aqui conosco também, é o que eu cito bastante no treinamento, tá? Então, a gente tem também o ASGO, instituição, CNPJ, pesquisa por âmbito. Nossa, isso daqui facilita demais quando entrou também. Né? Temos aqui pesquisa por modalidade, agora que vocês estão usando bastante, né, dispensa de licitação, né, ainda mais com a mudança da nova IN. E por falar, né, na mudança da nova IN, vocês podem ver que a nossa pesquisa ela já é sistematizada, igual eu estava falando para vocês, né? A gente separa por inciso as pesquisas aqui já para se adequar à nova lei. E aqui a gente já pode concluir que a nossa cesta de preços provém dessas fontes, né, de pesquisa. E o mais importante de tudo, que a própria IN está pedindo para vocês agora, que é um módulo que a gente tem, que a gente já adicionou no banco de preços mesmo antes da IN existir, que é o convite ao fornecedor. Aqui eu consigo convidar um fornecedor a realizar um orçamento para mim, então, principalmente se tiver algum item que eu tive dificuldade em localizar, porque às vezes vão existir itens que são tão específicos que talvez ninguém tenha licitado ainda anteriormente, então você pode recorrer ao convite diretamente ao fornecedor. Eu já vou mostrar para vocês quando eu entrar em uma cotação que eu já fiz ali para vocês, mas vocês podem convidar o fornecedor a orçar um determinado item para vocês. Vocês também agora têm auxílio das notas fiscais, né? Então vocês também conseguem puxar essas notas fiscais para cá, né? Quando vocês estiverem fazendo as pesquisas de vocês. Então tudo isso o banco de preços já provém para vocês para facilitar e agilizar o trabalho de vocês. Filtro avançado para você conseguir refinar a sua pesquisa, limitar a sua pesquisa exatamente para aquilo que você está procurando. Eu aqui, por exemplo, fiz uma pesquisa mais genérica, mas, por exemplo, se
eu estivesse pesquisando algo mais específico, quisesse limitar ainda mais, eu posso usar esse filtro avançado para limitar tanto o produto em questão, quanto preço, quantidade, período, unidade de medida, modalidade, que inclui também o que a professora estava falando ali sobre questão de galão. Então, se vocês estiverem pesquisando só galão, clica aqui que ele já vai trazer para você a unidade de medida. Ele vai fazer um filtro, né, de todos os resultados que a gente achou aqui. Ele filtrou 504. Então, você tem 504 itens que você pode buscar para ver se vai atender ali o que você está precisando ou não. Vamos tentar fazer aqui, então, a busca do médico perito, para a gente ver. Médico perito. Vamos ver se a gente acha. Eu estou fazendo uma pesquisa de 2 anos, tá? A gente achou aqui um médico perito, mas daí a gente só precisava entender a especificação dele, né, a área dele, mas a gente consegue buscar, né? Então, de resultado, a gente achou 19 itens em um período de 2 anos. A gente só precisa ver as especificações dele. Aqui em mostrar mais, a gente pode procurar um desses aqui que venha atender aquilo realmente que você está precisando. Alguns possuem especificação um pouco mais detalhada, outros não. Outro tem só apenas como médico perito. Mas você já conseguiria utilizar a referência desse daqui para fazer uma contratação futura, né? Mas a gente consegue puxar assim. Conseguimos fazer qualquer tipo de pesquisa, inclusive prestação de serviço? Sim, consegue sim, tá? Só voltando aqui aos filtros, vamos lembrar que a gente pode pesquisar todos, a gente pode buscar material ou serviço. Por exemplo, alguém estava procurando ali, vamos consultar aqui, aluguel de automóvel. Serviços gráficos, aluguel de automóvel, locação de veículos. Tem como fazer sim. Que tipo de prestação de serviço você precisaria? Vamos tentar fazer um exemplo assim. Gente, eu não sei se essas especificações eu consigo dar um Ctrl+C, Ctrl+V, mas eu vou tentar especificar o mais abrangente possível, tá? Que o meu zoom não permite fazer aqui o Ctrl+C, Ctrl+V. Mas vamos ver. Posso só aproveitar que você está com a tela aí aberta? Para aí onde você está. Pessoal, durante a minha fala, eu disse para vocês o seguinte: considera-se preço público aquele efetivamente contratado. Eu até falei, olha, lá no banco de preços tem um filtro em que você consegue selecionar para você ver licitações somente aquelas que foram homologadas, ou seja, se ela foi homologada, é que de fato ela foi concluída, vai ser contratada. Então aí embaixo, ó, tem o filtro, ó, somente SRP ou somente homologados. Então você clica nesse filtrozinho aí, porque aí vai aparecer para você somente as licitações que foram homologadas, tá, pessoal? Se atente para esse detalhe. Obrigado, William. Desculpa ter te... De nada. Capaz, professor. Incapaz. Eu gosto mesmo que interage, professor. Não gosto de sessão espírita, não. Nada contra isso. William, eu coloquei uma informação de um forno elétrico digital, como se poderia fazer como exemplo, assim, claro que tem uns itens que poderia, tipo, mostrar, por exemplo, eu colocasse esse forno elétrico digital, só essas informações em cima, assim, combinado a aço, inox, pronto. Aí, tipo, mostrar preços, como a professora citou, tipo, preço inicial, médio e final, como o banco de preço ele dá isso. Eu vou mostrar um negócio que vai atender exatamente aquilo que você quer, mas eu vou mostrar um macetinho que a gente consegue usar, que geralmente eu mostro no treinamento, que vai ser exatamente isso que você está querendo. Deixa comigo. Sobe na mochila que eu te carrego. Vem comigo que é sucesso. Esse William tá cheio de graça, vocês viram, gente? Esse William, eu vou te falar. É blogueiro. Blogueiro nada. Fran, daqui a pouco você perde esse menino aí, ó. Ele tá fazendo sucesso. Isso aí tem cara de ser o YouTube. Não, Deus me livre. Ô, Fran, não, mas ó, me conta de onde você ajeitou esse William, viu? Que, ó, quem já fez treinamento comigo sabe que o treinamento é um pouco meio diferenciado aqui. Eu faço umas graças mesmo. Porque, querendo ou não, gente, pô, além de vocês aprenderem, vocês querem um cara que fica assim, ai, não sei o que, você vai mexer aqui. Cara, que não, eu não conseguiria fazer um treinamento assim. Tá Se eu não fizer um treinamento meio louco, eu não consigo, tá? Mas, William, desse jeito o povo não vai gostar de mim, porque eu tô pedindo pra eles fazer o povo chorar, você tá fazendo eles rirem, aí... Não, mas claro, é o famoso chorrindo, né? Aquele choro, mas com aquela risadinha de canto, assim. Isso aí, William, tamo junto. Então, é isso aí, ó, tamo junto. Falando sério, teve alguém que já fez treinamento comigo aqui? Eu não sei, mas é pra ter. Eu acho que tem.
Tá para amanhã? Então dá-lhe. Dá-lhe que amanhã tamo junto. Depois eu mostro para vocês, Gabriela, depois vocês procurem a gente, tá? É que eu preciso ver aqui com vocês também, com quem que vocês vão marcar o treinamento, mas a grande maioria sou eu que faço, a grande maioria mesmo, né? Eu tenho ali um limite padrão que eu faço por pessoas, mas todo dia eu tô fazendo treinamento, tá, pessoal? Todo dia é dois na manhã, 2 à tarde, ou às vezes 3 à tarde também. Então eu faço direto. Quando vocês quiserem, depois eu vou mostrar com quem que vocês vão falar ali pra gente Ô, marcar, pessoal, beleza? quando o William estiver de bobeira, vocês podem mandar uma relação dos 70 aí, a gente pede pra ele, William, mostra pra mim que você sabe pesquisar mesmo. Manda essa pesquisa aí feita. Manda pra ele aí. Não vou mentir, mas olha aqui, ó. O pessoal manda mesmo, às vezes o pessoal manda. Às vezes eu não consigo fazer, porque às vezes eu tô cheio de treinamento, mas às vezes eu consigo dar um help, sim, ó. O pessoal manda 270, 164, 50. Às vezes o pessoal manda, tá, gente? Manda mesmo. Tá vendo? Poxa, Eu William, eu ajudo. vou mandar os meus também, bora ser amigo. Eu ajudo. Não, mas assim, se vocês me pagarem um almoço, né, tipo, né, me mandarem aí um Pix, fazer me pagar não, assim, se me mandarem uma caixa de cerveja na sexta-feira, eu faço de muito bom grado, tá? Gente, amanhã é sexta. Amanhã é Exatamente. sexta, é dia. Só uma dica, né? Só jogando aqui em cima, assim, quem pescar, pescou, só pra... Ô, Gabriela, você tem você tem um monte de cerveja ou de item, coitado? Especifique. Pior que esses dias no treinamento, a gente fez uma pesquisa, eu perguntei pro cliente o que ele queria fazer de teste, ele me pediu bebida mesmo, a gente fez uma cotação de bebida aqui, de uísque. Deu água na boca. Mas enfim, né? Enfim, isso é papo para amanhã, depois das 4h30 da tarde, né? Só para... E só tá eu aqui agora, o pessoal foi almoçar. Para mim, eu só sexta depois das 7 da noite, mas tudo bem, Não, vamos embora. Olha, eu vou te falar que eu também vou depois das 10h30, porque tem faculdade e tudo ainda, meu Deus do céu, olha. Mas vamos que vamos. Mas tá. Quem pediu ali reforma ali de ar-condicionado, a gente tem instalação, montagem, desmontagem, remoção. Vamos ver se a gente tem manutenção. Então tem, ó, manutenção de sistema, limpeza. É só você usar o filtro avançado aqui que você consegue encontrar exatamente aquilo que tu queria. Deixa eu ver a solicitação ali que passaram do forno em aço. Vamos achar aqui. Cadê? Deixa eu subir, sobe. Mas é porque assim, gente, quando vocês fazem a cotação de vocês em lote, tá? A cotação em lote, ela vai mostrar para vocês o que você está pesquisando aqui em cima, a descrição completa que você colocou, a quantidade e unidade medida. Então, quando vocês fizerem uma cotação em lote, quando vocês entrarem nessa tela aqui para pesquisar, ele vai trazer aqui para você essas opções, tá, gente? Eu já vou contextualizar para vocês, mas vamos colocar aqui. Forno elétrico digital combinado em inox. Vamos ver. Forno elétrico. Eu estou digitando sem olhar para o teclado, é complicado. Elétrico. Digital. Combinado em aço inox. Vamos ver se a gente consegue achar aqui. Não achamos ele. Tá, esse Você provavelmente... botou Forbo com B, Forbo, né? Bota aí N. Vamos trocar aqui de novo. Foi para ver se você estava atento. Exatamente. Tô ligado. Tá vendo? Você vai ganhar a cerveja da galera, a gente combinou antes. Tem que fazer por merecer. Uma mão ajuda a outra, né? Né, William? Se vai ganhar mesmo a cerveja da galera, tem que estar, né? Né, uai, tá certo. Não, mas claro, mas com certeza. Mão, com certeza. Não. Exatamente. Afinal de contas, além de um suporte, eu sou o cara que tá aqui para ajudar vocês. E a cerveja tem que chegar gelada. Pode Nossa, chegar quente, com certeza. Se não chegar gelado, vou ensinar um esqueminha que vocês podem fazer também, ó. Pega sal grosso, pega um pouco de álcool e um pouquinho de gelo ou água gelada, que vira gelo também, tá? Agora, mas, ó, a vez dos alquimistas. Exatamente. Isso que eu faço direito, né? Mas estou ensinando química aqui. Cada uma que a gente inventa, que olha, eu vou te falar. Mas assim, trazer o forno elétrico em questão a gente achou. A gente só precisa conferir exatamente a especificação técnica. Mas pelo que eu já estou vendo, a grande maioria das informações que você colocou, ela bate aqui, tá? Deixa eu só aumentar aqui a minha tela do chat de vocês aqui, para eu poder ter a informação completa. Mas, ó, se a gente passar o mouse em cima, deixa eu ver, acho que vocês não estão com o chat aqui, mas... Olha só, ela já traz
a especificação bem certinha, a gente só precisa bater as informações. Geralmente, né, algumas pessoas, a gente precisa se atentar que o que ele está trazendo aqui? Ele está trazendo algo que já foi licitado por uma instituição. Então, o que eu gosto de lembrar sempre no treinamento, que às vezes umas pessoas confundem, é que o banco de preços ele não vai buscar esses preços no mercado. Ele pega aquilo que já foi licitado por alguma instituição, né, já foi publicado nas nossas fontes de pesquisa e traz como resultado aqui para vocês, para as compras futuras de vocês, né? Então, vocês usam isso daqui como referência para a sua contratação. Aí tu vai falar assim, William, mas nenhum desses dois aqui atende o que eu compro, né? Não tá atendendo exatamente aquilo que eu quero. Então, o que a gente geralmente faz? A gente então orienta para vocês, além de poderem buscar aqui em outras mídias, né, que são sites de domínio amplo, se você, obviamente, puder fazer essa compra por aqui, ou então pegar isso como referência para anexar a um outro processo de pesquisa seu, você pode fazer. Ele vai tentar encontrar algum site de domínio amplo, onde a gente já tem aproximadamente mais de 1.200 sites cadastrados, para ver se a gente encontra. Se ele não encontrar aqui nesse também, a gente opta daí como última tratativa, última tentativa para encontrar aquilo que a gente precisa, criar uma cotação, seria no caso eu selecionar o preço aqui, e mandar o convite para o fornecedor. Então, como a gente está fazendo uma cotação rápida, a gente não está criando a cotação. Só quando a gente realmente efetiva a seleção de um preço, ou então a gente cria o item, que a gente vai criar a cotação de fato. Por isso que eu gosto de mostrar no treinamento mesmo a cotação em lote, porque a cotação em lote a gente já consegue prever antes esses processos todos. Eu vou mostrar um exemplo mais prático para vocês de algo que eu já tenho criado aqui, que vai abrir um pouco mais esse mindset aqui. Vamos pegar das minhas em andamento. Vou pegar essa de 270 itens para vocês verem o que a gente consegue fazer aqui. Daí eu vou mostrar um relatório gerado ali para vocês, como que gera também, para vocês terem mais ou menos uma noção. Então, por exemplo, aqui é um caso que o cliente me mandou com N itens aqui que a gente pode selecionar, né? Então, por exemplo, aqui é uma cotação em lote. Então, o cliente me deu vários e vários itens aqui, principalmente o pessoal mais usa aqui, né, que é material de construção e tudo mais. Então, se, por exemplo, eu não encontrasse esse arame recozido aqui do jeito que eu preciso, eu poderia ir lá naquele inciso 4, que é a cotação direta com o fornecedor, ou eu poderia vir aqui nessa mesma tela, que vai trazer a mesma função, e eu posso cadastrar fornecedores que eu já trabalho, fornecedores que eu já conheço, fornecedores que já me atendem, ou então, se eu não conhecer nenhum fornecedor, eu preciso de sugestões, eu clicando em mais convidar fornecedores, o banco de preços vai trazer para vocês fornecedores já que provavelmente fornecem o que você está precisando ou que realmente fornecem. Ele vai tentar buscar, né, a relevância com base no histórico comercial que você consegue acessar aqui. Tá? Então, por exemplo, se você vir aqui em histórico, ó, você consegue ver tudo aquilo que esse fornecedor Rogério já forneceu. Tá? Inclusive estado, inclusive catimática, zero, órgão, valor que ele fez. Tá? Então você consegue fazer isso. Você consegue mandar o convite para mais de um fornecedor. Eu só oriento você não mandar para 600 fornecedores, igual aconteceu recentemente, porque veio uma quantidade de resposta significativa para o cliente ficou perdido. Então, se vocês forem mandar o convite para mais de um fornecedor, tenham ciência do quanto mais ou menos vocês vão mandar, tá, gente? Aqui embaixo você também tem o prazo de resposta que você pode estipular para o fornecedor te responder, o prazo de entrega que ele tem para entregar para você esse material ou esse serviço. Isso vale tanto para material quanto para serviço. Você tem dados cadastrais do fornecedor aqui também, tá, gente? Vocês conseguem entrar em contato diretamente com eles e falar com eles se vocês precisarem. Você pode favoritar aqueles fornecedores que você mais gostou. Você pode ver aqueles que você cadastrou. E isso aqui está ligado diretamente com a nossa querida IN65, que entrou agora. Quando você faz uma cotação pela IN65 e você precisa mandar um convite a um fornecedor, aparece uma aba de justificativa para você colocar essa justificativa do porquê você está fazendo nesse formato, tá? Por que você está mandando o convite para o fornecedor. Além disso, o que eu acho mais interessante é que dependendo do item que você faz esse convite para o fornecedor, ele vai dar a opçãozinha de você colocar mais sugeridos aqui. Então, ele vai cada vez mais sugerindo mais fornecedor para você.
Apenas quando são itens muito específicos assim, que a gente não encontra tanto assim na nossa base, o fornecimento, que ele não traz essa opçãozinha de mais sugeridos, mas na grande maioria ele traz sim, tá, gente? Já estamos quase finalizando aqui, tá, gente? Para mim também não atrapalhar muito vocês, mas no treinamento eu vou mostrar bem mais para vocês. Treinamento a gente fica aqui 1h30, 2 horas, a gente fica falando não só do banco de preço, mas eu vou apresentando mais a ferramenta para vocês. Tem como vocês justificarem se vocês selecionarem menos de 3 preços. Então, é que é muita coisa, gente. Eu queria, se eu pudesse falar tudo que eu poderia aqui para vocês, eu ia levar a tarde toda, porque eu gosto mesmo de mostrar tudo que eu sei. Todo dia eu tô aprendendo coisa nova também. O banco de preços vai melhorando todos os dias também. Mas, gente, eu não sei, eu fico muito Ô empolgado. Luiz, faz o seguinte, depois o William vai te ajudar Shampoo no infantil. privado aí a pesquisar esse shampoo infantil, porque senão a Fran dá um troço. Você tem que saber o horário, o Não, pessoal tá já com vocês têm que fome. almoçar também. William, Mostra só o relatório lá, William, como é que fica, Vou que daí a mostrar. gente encerra, Uhum. daí o bis a gente agenda com o pessoal aí em outro momento. Beleza. Então aqui, gente, eu tenho um relatório já pronto que eu mostrei aqui para vocês, que é o que eu geralmente faço aqui com os meus clientes, né, quando eu faço o meu treinamento. Então, o relatório bem completo, tá, gente? Vocês vão poder importar o logotipo de vocês aqui. Vocês vão ter o certificado aqui de autenticidade por QR Code, vocês vão ter o nome da cotação de vocês, quando foi pesquisado, quando você terminou, quando foi gerado o relatório, se está em conformidade a IN73 ou IN65, se você estiver atendendo elas. Tem aqui uma base de cálculo que você pode utilizar também com uma média aritmética para trazer esse resultado para você aqui na sua pesquisa. Tem os preços e as propostas que você selecionou, a quantidade que você quer contratar, o preço estimado, percentual, preço máximo, total. Tem os preços que você selecionou separados aqui pelas fontes que você selecionou também, né? Então, compras governamentais, domínio amplo, os órgãos públicos, né? Que são os preços públicos ali em questão. Então, ele vai trazer para a gente também uma média dos preços obtidos. Quando você faz pela IN65, ele traz aqui para você a mediana também e a média dos preços obtidos, o valor global. Ele vai separar para você também, detalhando os itens para vocês, né? Aqueles preços que você selecionou, ele vai detalhar para vocês. Então, a gente tem preço, compras governamentais, que é o primeiro inciso ali, o primeiro preço que eu selecionei, ele vem totalmente detalhado aqui para vocês, né? No relatório. Ele vem o fornecedor vencedor em destaque, vem os fornecedores que participaram do pregão. Eu gerei um relatório um pouquinho mais extenso mesmo para mostrar para vocês. Eu queria ter tempo para mostrar, mas eu vou mostrar para vocês no treinamento. Então, agendem seu treinamento o mais rápido que vocês puderem, tá, gente? Então, depois aqui que a gente conversar, depois que finalizar o treinamento de vocês, né, o curso de vocês, procurem a gente, por favor, tá? Venham atrás de mim ali que a gente já marca esse treinamento e mata a pau a dúvida de vocês. Assinatura digital, eu sei que a minha assinatura é feia, tá, gente? Mas só para mostrar para vocês aqui mesmo. Eu coloquei bem rapidão para vocês verem, mas tem como vocês colocarem assinatura digital, laudo da cotação, descritivo das fórmulas que vocês utilizaram. Eu só vou falar para vocês sobre essas fórmulas aqui quando vocês fizerem o treinamento comigo, mas é uma das perguntas que fizeram aqui para mim agora há pouco. Vocês também, se pegarem algum preço ali de domínio amplo, vai trazer para vocês aqui o print screen lá do site, né? Do domínio amplo que você selecionou. Esse daqui eu selecionei Droga Raia, mas poderia ter selecionado vários outros. A gente, é muita coisa, mas é um relatório bem completinho, bem chutinho para vocês e já mata o teu trabalho aí. Ou seja, todo aquele trabalho que você tinha de dias pesquisando, isso aqui em 10 minutinhos você faz, menos, dependendo do que você estiver pesquisando. Se for uma listagem muito alta de itens, gente, no mesmo dia tu faz, sem problema nenhum. E tu vai ver. Eu quero ver, depois do treinamento, eu só quero ver elogio de vocês aqui, falando que vocês conseguiram realizar o trabalho de vocês num tempo hábil e rápido, o menor tempo possível que vocês gastaram. Isso eu garanto. Isso eu garanto, assina embaixo. Pode me cobrar a cerveja depois. Beleza, William. Mostra pra gente lá na mentoria onde que o pessoal vai para agendar os treinamentos, por gentileza. Vamos lá. Gente, então assim, quem quiser agendar o treinamentinho de vocês, venham aqui embaixo de configurações, né? Aqui na tabelinha de vocês, vão ter mentoria. Notem que nós já temos alguns já específicos aqui que vocês podem participar, tá, gente? Então, dia 12 já tem aqui, 19 do 4, 26 do 4.
tá, gente? Algumas pessoas aqui que eu já estou conversando, provavelmente já tem treinamento agendado comigo ali amanhã também. Esses treinamentos aqui serão fornecidos pelo Ryan, meu parça, meu queridão, tá, gente? Então, façam a inscrição de vocês. Notem aqui que não tem limite de pessoas, quanto mais pessoas tivermos, melhor, mais dinâmico fica. E eu espero todos vocês, tá, gente? Vou encerrando aqui também para não atrapalhar muito vocês. Ô, William, faz um favor para mim. Aí em cima tem, do ladinho de treinamentos, tem vídeos. Ah, sim. Verdade. Aí, aqui em Temos aqui. vídeos, vai ficar essa aula que vocês tiveram aqui agora, tá? O curso. A gente vai fazer a edição do curso e vai ficar disponível em vídeos para vocês poderem consultar depois, tá? Inclusive, tem outras lives que a gente já fez, outros cursos de pesquisa de preços. Então, a gente tem montado aí uma base para vocês terem uma capacitação contínua, tá? Então, vai ser nesse acesso aí que vocês vão ter acesso ao curso daqui uns dias, tá bom? William, muito obrigada, tá? Muito Eu que obrigada agradeço, pela sua pessoas. apresentação, pelas risadas. E o pessoal vai Eu que agendando o agradeço. treinamento aí para conhecer, porque tem muitas outras funções, a gente não mostrou nenhum terço ainda, né, William? Mas o tempo Nossa, aqui tem coisa pra nos caramba. permite. Fora as atualizações que vai surgindo também, né, Fran? E a É, gente vai adequando junto ao treinamento. Então tem muita coisa, gente. Muita coisa. Apareçam. Venham. Suba tem na o mochila chat do Will, ali, é venham. só chamar que a gente dá o suporte que vocês precisarem. Então tá bom. Valeu, gente. Turma, Abraço pra então é isso. Acabou o nosso curso. Que pena. Espero que vocês tenham gostado realmente desses 2 dias. Professora, foi brilhante a sua atuação. Muito obrigada. Realmente, Obrigada a pela questão prática oportunidade. faz toda a diferença. Eu imagino que todo mundo tenha pegado aí várias dicas, tenha aprendido um pouquinho mais e com certeza vão conseguir executar o trabalho agora de uma forma mais clara, né? Sim, sim, espero. Estou sempre à disposição, viu, Fran? Um abraço, pessoal. Obrigada pela participação de vocês, meninos. Obrigada, obrigada. Tchau, tchau. Show de bola. Então, o material vai ficar disponível lá na plataforma da NP Eventos. Os certificados, a gente está finalizando o verso do certificado, então até imagino que até o final da semana já vai estar disponível para vocês fazerem o download também, tá? Então, gente, fica à Só pedir vontade. rapidinho aqui, vou colocar aqui meu e-mail. Eu vou botar aqui meu e-mail. O pessoal pediu para mim o relatório de pesquisa de preços e a planilha. Me manda um e-mail que eu respondo pelo e-mail, tá, pessoal? Eu mando para vocês os modelinhos, tá bom? Maravilha, então. Obrigada, pessoal. Um abraço. Gente, então, para vocês acompanhar os próximos cursos, sigam as nossas redes sociais lá, @Banco de Preços no Instagram, da Negócios Públicos também. E hoje à tarde, quem tiver tempinho ainda, hoje à tarde, às 15 horas, a gente vai ter uma live com o professor Felipe Ansaloni, e a gente vai falar, ó, da cotação com 3 empresas, a pesquisa de preços na nova lei de licitações, a evolução jurisprudencial e tecnológica, tá? Então, hoje às 3 da tarde tem essa live. Se vocês não receberam o convite, entra lá no nosso Instagram, que tem o link para vocês fazerem inscrição, quem quiser participar, tá bom? Mas é isso, muito obrigada pelo tempo de vocês. A gente se encontra num próximo momento, um próximo curso. Professora, mais uma vez, muito obrigada. Até mais, pessoal. Bom almoço. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até mais, tchau.